Olá, meus amores! Que bom receber você aqui no nosso podcast Viva Pra Se Amar. Toda terça-feira no YouTube e no Spotify, um episódio novo com uma aula gratuita para você transformar a sua vida com muito amor próprio. Além disso, além de te convidar para ouvir a gente por aqui, te convido também para ler o meu livro Viva Pra Se Amar, disponível na Amazon em todas as livrarias do país, e para me seguir nas redes sociais, @vivipraísso, o perfil da minha escola de amor próprio, e @avivibarbosa, o meu perfil. Como você sabe, tem semana que eu venho aqui sozinha, bater um papo direto com você, e tem semana que eu trago convidados extremamente especiais. Minha filha, hoje eu tô com uma pessoa aqui que você não tá entendendo. Eu tô aqui em êxtase pra começar a conversar logo, porque a gente já tá enlouquecida aqui conversando. Sou fã desse cara, sou aluna dele, porque bom professor também é aluno. E a gente vai falar sobre um assunto que precisa ser dito todos os dias. Sexualidade, sexo, vida sexual. Putaria. Tô aqui com Mahamud Baidun. Oi, gente. Muito obrigado pelo convite. Esse também é meu primeiro podcast do que ano. Legal, coisa boa. Que bom, tô muito feliz de ter dado certo, de combinar de você estar por perto no dia pra poder gravar. Falei certo o seu nome? Falou. Treinei. Mahmoud. É um nome árabe. Significa Muhammad, que é o profeta dos muçulmanos. Muhammad, Mustafa, Ahmad, Mahmoud. Tudo significa a mesma coisa. Entendi. É o nome Mas do a profeta. pronúncia é toda trabalhada na chiqueza. Gostei. Isso, Mahmoud. Meninos do céu, tô super feliz de você estar aqui. Vamos falar, assim, sobre muito sexo. Vamos falar muito sobre esses tabus que as mulheres ainda têm. Mas eu quero que você conte um pouquinho para as minhas meninas, que com certeza já te conhecem, um pouquinho da sua história, né? Você é psicólogo, especialista em sexologia, mestrado em psicologia com pesquisa de sexualidade, tá fazendo doutorado. Quer dizer, você entende muito sobre sexo, além de toda a sua vivência como ser humano que transa. Então me conta, como é que você veio parar no mundo de dar aulas para sexualidade, ensinar sobre sexo? Vamos lá, uma longa história. Então, meus pais, meus avós são libaneses, migraram do Líbano na guerra, vieram pro Brasil. Meu avô materno, ele tinha um puteiro na cidade de Manaus, no Amazonas. Meu pai também trabalhou com isso, então eu acho que tá no sangue. o apreço à putaria tá no sangue. Assim, eu nasci em Manaus, no Amazonas, mas quando eu tinha 6 anos, eu me mudei pro Líbano, em Beirute, cresci em Beirute, voltei com 19 anos aqui pro Brasil, fui parar em Porto Velho, Rondônia, onde eu passei na Federal, lá, pro curso de psicologia. Meu pai tinha um puteiro lá, na época, se chamava Baco Street. Então, ao mesmo tempo que eu estava estudando psicologia, eu ia nesse puteiro, eu via as gatas dançando, se comunicando com os clientes, né? Falavam as histórias sexuais para mim. Isso foi, incrementando minha curiosidade. Comecei a fazer os trabalhos da faculdade sobre sexo. Comecei a ir nos congressos nacionais de sexualidade, regionais, apresentar trabalhos, pôster, comunicação oral, assim, na força e na coragem. Comecei a fazer pesquisa de iniciação científica, PIBIC, recebendo bolsa do governo sobre relacionamento e amor. E assim, quando eu saí da faculdade, eu já tinha um currículo bem robusto. Passei na especialização em sexologia na USP. Era aula uma vez por mês, então eu via de Rondônia para São Paulo uma vez por mês para fazer as aulas. Terminei a especialização, ao mesmo tempo fazia o mestrado em psicologia, mas a pesquisa era sobre sexualidade. E aí eu fui parar no Big Brother. Gente, essa é a melhor parte, porque assim, né? Fui parar no Big Brother, eu assisti, porque eu acho que toda pessoa que gosta de olhar observar o ser humano gosta de reality show. Né? Na época, então, que ainda era uma coisa mais legal de assistir, com o tempo vai ficando muito apelativo, mas eu assisti toda a sua edição. Lembro. Eu gostei da minha edição, foi legal. A gente tava aqui falando, né, Rafa, qual que foi a edição mesmo? Lembrando qual que foi, a gente tava lembrando, foi a da Ana Clara, né, do Kaysaro, foi da Gleice, foi uma edição bem boa. Vários personagens bons, inclusive você. O que você foi fazer lá? Então, eu acho que uma grande mentira que os nossos pais contaram pra gente, e que eu acreditei, é que se a gente estudar... tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, eu sou dessa geração que a minha mãe e meu pai falavam... meu pai não, porque eu não tive muito contato. Mas minha mãe falava, não, você tem que estudar, porque estudar você vai
ter dinheiro, você vai ser rico, tá. E eu entrei na faculdade e fiz mestrado porque eu imaginava que, assim, eu ia me formar e no outro dia eu já tava ricaço. Eu sei, porque eu saí de jornalismo achando que ia ser a próxima Fátima Bernardes. Isso, eu achando que, assim, eu falava na faculdade, no meio da sala, eu vou ter um salário de 20 mil como psicólogo assim que eu me formar da faculdade. E aí veio a decepção, porque eu tava atendendo por plano de saúde, recebendo R$13 a consulta, 6 meses depois. Tava com problema financeiro, assim. Tava muito, assim, na merda mesmo. E aí foram fazer seleção pro Big Brother em Porto Velho, Rondônia, pela primeira vez na história. E aí te encontraram? Me encontraram. Foi olheiro, alguém me indicou, alguma filha de Deus. É isso que eu ia falar, você sabe? Você soube como que chegou Aí até tem você? várias versões. Tem uma versão que fala que foi a Vanessa, uma repórter que trabalhou pra Globo lá, que me indicou, porque ela tinha me entrevistado. Ah, tá. Quando eu fazia teatro, eu falava árabe nessa peça. Então, eles viram que eu era sexólogo, que morava em Rondônia. E tinha meu número do WhatsApp. Ah, então foi alguém que tinha seu contato de perto. No Instagram. Eles entraram no no Instagram. Instagram. Gente, nunca alguém me ligou. Eu tinha colocado o número no Instagram porque eu falava, meu Deus, algum boy, meu príncipe encantado. Ele vai me ver, vai me ligar e resolver. Ele vai me ligar, vai falar, nossa, eu tô louco pra te comer. Enfim. Nunca me ligou, nunca ninguém, nem paciente, nem aluno de inglês, que eu dava aula de inglês pra incrementar a renda. Só Mas olheiro. aí o Big Brother te ligou. Big Brother. A ligação que muita gente quer receber hoje em dia. Receber. Que as pessoas se humilham pra conseguir receber essa ligação. Aí eu falei, nossa, na hora. Aí eu fui na seleção, né? E aí foi acontecendo. E aí depois que... E aí eu não entrei com essa mentalidade de que, eu vou ganhar o prêmio, como muita gente entra. Eu entrei porque eu queria que as pessoas me conhecessem e conhecessem meu trabalho. E aí, depois que eu saí, veio o outro baque também, que eu fiquei muito iludido. Achei que ia ser esse hype pra sempre. Porque você saiu de lá bem conhecido. Você não ficou até o final, mas você saiu já com seu Instagram grande. Mas era tipo assim, fãs do programa, né? Eu tinha que trabalhar, né? Porque até virarem clientes, efetivamente. Isso. Aí eu demorei bastante tempo pra conseguir fazer essa virada, meus primeiros cursos. Aí eu fui vendo. Tipo, no início eu falava de sexo pra todo mundo. Depois eu fui vendo que tinha mais mulheres aí. Aí comecei a fazer vídeos voltados pras mulheres. Mudei a linguagem. Que eu vim do mundo acadêmico, né? Então eu falava bem sério. Não dá nem pra imaginar. Isso, falava muito sério. Eu não falava nem ereção, me recusava. Eu falava tumescência peniana. Sério, era muito chato. Agora eu falo pau duro do caralho. A rola fica dura. Foi um processo que eu fui... Esse se aproximou completamente dessas mulheres, né? Porque eu acho que o tabu começa na linguagem, de você poder falar, por exemplo, sobre pau e não sobre pênis. Porque é como as amigas falam, né? Isso. Aí eu fui mudando a linguagem pra agradar e me aproximar delas. E aí fui fazendo e-book, depois li curso, depois o app e assim... E hoje você é uma autoridade, né? Porque as pessoas, quando eu vou, por exemplo, indicar para alguma aluna minha que eu vejo que tem tabus com sexualidade, elas já são suas seguidoras, elas já são suas maravilhoso. alunas. Né? Porque eu acho que é isso, é uma rede de apoio, que é o que a gente estava conversando. A gente não consegue ajudar todo mundo profundamente sozinho. Eu acho que todos os professores de todas as áreas porque tem muito isso de competição na internet. Se a gente pudesse se unir numa coisa meio Liga da Justiça, né, a gente seria muito mais fácil. Você precisa falar com ele, porque ele vai te ajudar muito mais que eu, o trabalho dele. Sei porque sou aluna. Eu tenho o e-book do Muito Prazer. Tenho. Esse foi o primeiro que eu comprei, que tem várias técnicas. A gente já vai falar disso, calma, segura. Então, a ideia é tornar a sexologia e a educação sexual acessível às pessoas. Isso engloba uma linguagem fácil, um preço acessível, tipo o e-book custa R$29, às vezes a gente bota na promoção, tipo agora ele tá na promoção, fica R$15. E geográfico, porque tem gente que, o nosso Brasil é muito grande, tem gente que mora muito longe e não tem acesso às coisas. Quem mora aí no Rio e em São Paulo é muito diferente. Privilegiado. Eu morei em Rondônia e era muito difícil essa vinda pra cá, pra São Paulo. Então a internet permite essa acessibilidade geográfica, sabe?
E além também da questão da descrição, porque tem muita mulher que, por exemplo, ela teria vergonha de Aham, falar também. ou comprar algo sobre isso, e que pela internet, aqui pelo celular, ninguém vai ver o que Exato. ela tá consumindo Tanto que é por isso que o efetivamente. nome do livro é Muito Prazer, pra dar a ideia de que é uma biografia. Muito É porque tem prazer, sua, Mahmoud. tem sua foto, né? Muito prazer, Mahmoud Boydun. Ensinando a ter muito prazer, maravilhoso. E me fala uma coisa, antes da gente começar a falar de sexo, efetivamente, quero falar das curiosidades que todo mundo fala. A gente tava comentando ali que é uma pergunta minha, o que você foi fazendo no Limite, anos depois? Antes da gente falar de sexo, me conta primeiro das fofocas. Aí você saiu do Big Brother, carreira, aí você recentemente foi pro No Limite. Foi em 2021. Nossa, parece que faz pouco menos tempo. Isso. Eu sou muito grato à Globo pela mudança que causou na minha vida ir pro Big Brother, né? Então, eu jamais diria não pra eles. Então, eu recebi o convite. E foi. E fui. Ponto. Jamais diria não. Eles podem me chamar pra, sei lá, plantar bananeira, ficar assim 3 meses. Eu vou. Aham. Pela gratidão que eu tenho de ter participado do programa e ter mudado minha vida. Eu acho que eu não teria chego onde eu cheguei sem o Big Brother. Embora não foi só o Big Brother. Sim. Eu acho que também sem a minha formação, sem o meu trabalho, também não seria possível. E sem estratégia, senão você teria virado influenciador de outras coisas pra poder Exato. falar o que o público quer ouvir. E aí eu fui. Foi Uma Mas eu experiência sabia que eu não ia divertida. ganhar, que não era pra mim. E também é uma experiência nova, né? Quando eu entrei no Big Brother, eu falei no vídeo que eu sou colecionador de experiências. Eu gosto de viver experiências novas, que eu nunca vivi antes. Não, e uma dessa não tem aonde, né? Não tem aonde viver. Agora eu queria participar de um reality, aquele que você entra pra arrumar marido. Eu também. Gostaria muito. Eu também. A gente entrevistou aqui a Dai do Casamento às Cegas e falei pra ela, manda meu Será contato que não pra tem produção. uma gay, tipo um casamento às cegas gay? Ah, deve ter. Vamos investigar isso daí. Porque eu falei pra ela, pode passar o contato pra produção? Eu falei, pode. Quem sabe daqui um pouco vou pra lá arrumar o marido, né? Porque na vida real tá complicado. Tá complicadíssimo. Mas dizem que não arruma, não. É só putaria. Eu acho assim, pelo menos nessas últimas edições que a gente viu, eu acho que aqui no Brasil já virou uma tentativa. Não consegui entrar no Big Brother, vou entrar no outro pra ficar famoso. Ah, não. Né? E aí perde a essência do programa, então ele já não tem tido mais a mesma importância que teve quando lançou. Mas muito bom. Eu te acompanhei na época que você teve muito problema com o seu Instagram. Porque depois que você saiu do Big Brother, você saiu grande. Mas quando você começou a trabalhar a sua autoridade como sexólogo, você ficou muito grande na internet. Né? Você cresceu bastante, os vídeos viralizavam, justamente por conta desse jeito descontraído de falar sobre dores, né, de sexo, porque é uma dor, você não poder falar do seu prazer é uma dor. E aí eu lembro que, não sei se foi na época da pandemia ou antes, começou a ter muito, você perdeu o perfil várias vezes e recuperou. E como que foi isso? As pessoas ainda têm tanta raiva assim? Eu já fiquei muito estressado por causa disso, já briguei, já esperneei. Hoje em dia, eu aceito. Tipo assim, a gente vive numa sociedade conservadora, sexo negativo. O mundo é sexo negativo. E ele não vai mudar durante a minha existência nesse mundo. Não parar vai de mudar. querer ser o salvador, né? Então, assim, eu parei de brigar com as redes sociais. E hoje eu tenho o meu próprio aplicativo. Então, eu uso as redes sociais para levar as pessoas pro meu próprio aplicativo. Mas para isso, assim, foi necessário muito trabalho e muita maturidade, porque as pessoas te colocam hoje em dia que, eu tenho não sei quantas curtidas no TikTok, eu tenho não sei quantos seguidores no Instagram. Cuidado, hein, ao conversar comigo. Que é porque hoje o nosso valor é determinado pelo número de curtidas e visualizações e seguidores e o caralho a 4. E eu abri mão disso. Eu consegui finalmente, depois de muito trabalho, me desapegar disso, sabe? Tipo, eu estou cagando. O que hoje me importa é a minha relação que eu construí com essas seguidoras. Que precisam efetivamente de alguém pra falar com elas. Então, o que me importa do né? Instagram é o que eu falo com elas no direct. Não há o número ali em cima. Então, eu fui me desligando disso aos poucos. Antes, eu postava uma foto e não dava curtida. Ai, meu Deus, o engajamento tá baixo. O algoritmo tá me bloqueando. Estou em shadow ban. Foda-se.
meu trabalho é ser sexólogo. E se eu tiver 100 mil alunas no aplicativo pagando a mensalidade de R$29, eu já tô feito, minha amiga. Não cheguei a esse número ainda, mas é minha meta. Uhum. E eu vou usar as redes sociais Para isso. Para isso. E como que você vê o aplicativo? Eu entendo a questão empresarial, óbvio, mas como a sua missão como sexólogo, o que é para você? Então, a gente criou um espaço que seja minimalista, que não tenha muitos detalhes, que não tenha propaganda, que ela pode entrar lá, é como se fosse uma academia do desejo. Uhum. Tô colocando assim porque eu acho que desejo é uma coisa muito subjetiva pra gente se comparar com a academia do corpo, mas eu acho que quando você cria condições para isso, é mais fácil que você tenha desejo sexual. Tipo assim, é muito mais fácil que uma mulher tenha desejo sexual se ela estiver num ambiente... Que normalize isso, né? Isso. Tipo, é muito mais fácil se ela estiver num encontro, tomando um vinho, num ambiente silencioso, com um parceiro que ela gosta... já ter pensado em sexo durante o dia do que numa casa cheia de filho gritando pra todo lado, louça pra lavar. Então, a ideia é que a mulher use o aplicativo 5 a 10 minutos por dia, como se fosse um tempo que ela separa pra cuidar dela mesma. Tipo a skincare do sexo. Exato. E aí, nesse aplicativo, ela vai encontrar contos eróticos pra alimentar a fantasia sexual. Já escrevi muito conto erótico. Vou te mandar uns pra se você quiser. A gente pode publicar lá. A gente colocou contos narrados com uma voz de um cara muito sexy, que além do conto vai falando assim com uma voz, vou tentar imitar, tá? Tipo, nossa, que gostosa, não sei o quê, que ela vai ouvindo. Ela vai ouvindo e vai tendo as sensações, mas né? a voz dele é realmente sexy, tá? Aí tem aulas ao vivo toda semana, e a gente vai falando das principais dores delas, dúvidas, autocompaixão, técnicas para ter orgasmo na relação, vergonha do corpo. Aí é uma aula ao vivo comigo, converso direto com as alunas, fica salva para quem não conseguir. Tem doses diárias, que são tipo um pequeno manuscrito de desejo que ela pode olhar todo dia, uma diquinha para tirar a relação da rotina. E agora a gente vai incluir também um e-book mensal, que vai ser dentro do aplicativo. Demais. Ou seja, é a sexualidade acessível, né? Isso, tudo por R$29,90. Eu vou assinar saindo daqui. Não é um substituto para terapia, mas muita gente não consegue pagar uma terapia sexual. Entende? É muito caro. E a gente tá vivendo num momento financeiro, econômico ainda, que é óbvio que tem muitos lugares piores, mas que aqui no Brasil a gente vive situações que isso é luxo, sim. As pessoas acham que é porque não quer, porque é falta de vergonha na cara. Não, ainda tem... Eu tenho alunas que são mães solteiras de 3, 4 filhos, que são assalariadas, né? E que se eu não tiver, por exemplo, podcast gratuito, que vai ajudá-las, o livro a R$20, a R$15, elas não têm acesso a nenhuma ferramenta, né? Então, por isso que é importante a gente deixar isso de forma acessível. Você falou das suas seguidoras mulheres, né? Você escuta mulheres, você tem uma relação próxima das suas seguidoras. Quando você pensa nas principais dores sexuais dessas mulheres, o que te vem à mente? Insegurança com o corpo. Principal. Muita insegurança com o corpo. E eu sinto muito isso também, às vezes. Só que eu sinto mais quando eu tô viajando o mundo. E quando eu venho pro Brasil, essa insegurança com o corpo, ela incrementa. Porque a gente vive numa sociedade que tem muita pressão pra você ser gostoso. Gostoso. Tô pronunciando certo? Tá. Gostoso e gostosa. Tá. Tem muita pressão. Tem. Eu não sei se você tá acompanhando agora essa edição do Big Brother, mas tá acontecendo isso com a Yasmin Brunet. Sim, tipo, é muita pressão. Tipo, mas ela... A primeira dica que eu dou, assim, gratuita. Pare de... Se você olha uma foto no Insta e você começa a se comparar com essa pessoa, pare de seguir ou silencie essa pessoa. Vai te ajudar muito. Hoje, meu Instagram, eu só vejo coisa de gato. Gato. De pet, gato, cachorro. Então, claro que não é suficiente, mas existe essa pressão. Existe. De que, tipo, e nunca é suficiente. Então, se a Yasmin Brunet, que é uma gostosa do caralho, tá Paula passando... Paula Oliveira! Imagina nós, réis mortais. É triste, mas é real. Mas é isso.
Eu escuto isso muito também, da vergonha de transar de luz acesa. Então, tem muita insegurança com o corpo, que eu acho que aqui no Brasil é muito incrementada por essa pressão estética externa. Então, você precisa também se proteger disso, porque o externo afeta o interno. Sim, totalmente. Dificuldades para ter orgasmo, principalmente na relação, na penetração. Porque a gente sabe que o principal órgão sexual da maioria das mulheres, em termos de prazer, é o clitóris. Então, na relação, elas acabam excluindo o clitóris. Não é obrigação ter orgasmo com penetração, mas eu não trabalho... Tem muito sexólogo e educador sexual que problematiza. Então, a pessoa vem com uma queixa, tipo, eu queria tanto gozar com penetração. Aí a pessoa já retruca. Não, mas não é obrigação gozar com penetração, porque isso é muito falocêntrico e machista e lá. Não. No Instagram, eu me entendo como um vendedor também. Então, eu tenho que simplesmente responder a pergunta que a pessoa me fez. Sim. Vou agradar ela. E depois eu vou desconstruindo. Então, primeiro você aceita e depois você desconstrói. Essa é uma fórmula também, é uma estratégia. Tipo, eu queria só ensinar a chupar rola, tipo, como fazer boquete? Não, tenho muito mais pra ensinar. Mas se a pessoa tá vindo no meu direct perguntando isso, eu tenho que ensinar isso. É o seu lugar de professor, né? Assim, é igual uma loja. E às vezes, através dessa primeira conexão, de você ensinar ela a fazer o boquete, ela vai se sentir à vontade pra perguntar sobre coisas muito mais profundas. Sobre, tipo, passei por um abuso sexual, como que eu volto a ter vontade de transar? Porque são as dores que elas não conseguem nem acessar, que dirá falar. E aí já não é um Instagram que é o lugar adequado. Por quê? O que leva a pessoa pro sexólogo são 3 coisas. Dúvidas sexuais, preocupações ou problemas sexuais e disfunções sexuais. No Instagram, a gente só pode trabalhar a dúvida sexual. Problema e preocupação e disfunções é uma coisa que mexe muito. Então... É muito amplo, né? Tem que ir para um profissional mesmo. Ali no consultório. Você tem vontade de ir para esse lugar? Hoje do já consultório? Não então, eu já mais. atendi, mas eu divagava muito, sabe? Não é no teu lugar de cena. Eu adoro. Eu assim. Eu tinha que ter muita química com a paciente pra conseguir atendê-la. Isso é o primeiro. Ou ela tinha que me contar uma história muito... E você te deixar ali preso. Isso. Tipo, eu lembro que eu tinha uma paciente que ninguém conseguia atender. Só eu conseguia. E eu ficava vidrado na história. E era uma história pesada, assim, de... Muita dor. Muito abuso, estupro repetitivo. Tipo, foi o pai, depois o padrasto. E eu ficava muito concentrado nela. E ficava 2 sessões com ela. Falei, não tem problema, o plano tá pagando, assina aqui. Porque me prendia a atenção. Agora, se for uma coisa muito do dia a dia, não conseguia. O desafio te chama a atenção, O desafio me chama a atenção. Então, tinha que ser uma coisa muito desafiadora. Pra eu conseguir... Atender, maravilhoso. Você falou da insegurança com o corpo, queria dar uma grifada sobre isso, porque eu acho que é muito, muito, muito sério, né? No meu livro, eu contei uma história que como tá no meu livro, né, gente? Já perdi a vergonha de contar, vou contar aqui também. Eu comecei a minha busca pelo amor próprio por conta disso. Eu fui uma adolescente gorda, eu cresci nesse universo da mulher gorda que tem o efeito sanfona, então você sofre bullying de todos os lados, né? Do seu primeiro amor, da amiga, da escola, da faculdade, da família, da sociedade. E aí, quando eu fui buscando esse resgate, aprendendo a cuidar, amar o meu corpo gordo, eu levei ele pra onde eu gostaria, que hoje é o corpo que eu tenho. Mas tem cicatrizes, né? A gente tem marcas, a flacidez, a estria, a celulite. E no lugar que a gente tá de ser sempre observada, que como a gente falou, a Paola Oliveira tá sendo condenada por estar com celulite na bunda, imagina nós, réis mortais. E aí eu passei por uma cena que quando eu tinha, uns 10 anos atrás, eu tive que trocar minha prótese. Eu tive um problema na prótese e eu fiquei com aquela cicatriz em T. E foi uma baita dor pra mim.
né? De aceitar o meu novo seio. E eu fiquei 1 ano sem transar por conta disso, você acredita? Não é que eu não transei de luz acesa, eu fiquei 1 ano sem me dar. Eu fiz a cirurgia 2 semanas depois de terminar o namoro. Então aí juntou com o luto do fim do relacionamento. E quando eu voltei pra realidade de quero transar, quero me relacionar, eu tava com uma cicatriz que eu não conhecia no meu corpo. E aí eu precisei fazer esse trabalho de reconhecimento. E eu acho que é essa dor que as mulheres não fazem, né? De se experimentar. E aí um dia eu fui estudando sobre isso, eu fui me fotografando, eu comecei a ver, seguir fotógrafos de nu feminino. Eu adoro fazer nu fotográfico, sempre gostei. Você começa a sentir desejo por si mesmo, que eu acho que é onde as mulheres não fazem. E aí, quando eu consegui me sentir à vontade, eu lembro até hoje que eu saí com um cara que eu ficava na época, e eu não tinha transado com ele ainda, e tava de tarde, assim. Aí ele falou, quer falar? Vou dar uma dica. Hoje eu tenho dinheiro, então eu pago o fotógrafo, ou também eu sou famosinho nas redes sociais, então alguns me convidam. Mas quando eu era um universitário, não tinha dinheiro. O que eu fazia, gente? Fica a dica aí. Você procura curso de artes visuais nas universidades. Eles sempre precisam de modelos pra desenhar nu, pra tirar foto nu. Você vai lá e deixa seu nome. De repente, eles te chamam. Você vai lá, posa nu. Eu já fiz isso. E você sabe que as pessoas não é só pelo ato de fotografar, não. Se fotografar, ser desenhado, deve ser mais maravilhoso ainda. Nossa, eu fiz isso quando eu tinha 21. Eu falei... Estavam precisando de um modelo nu. Eu só fiquei chateado que ela não deixou tirar a cueca. Era um nu mais ou menos. Era um nu tímido. Menina, mas eu tô aqui pra ficar nu pra vocês. Deixa eu botar minha rola pra fora. E não deixou. Não, ficou com cueca. Mas, nossa, eu tenho as fotos no meu Facebook até hoje. Então fica a dica aí, gente. Sabe por que é importante? E por que foi tão importante eu começar a fotografar sobre essa questão? Que aí eu lembro quando eu vi uma foto de uma outra mulher no Instagram do cara, que eu até cito ele no meu livro, e ela tinha cicatriz exatamente igual a minha. E eu achei ela linda. E falei, por que o corpo dela é bonito e o meu não? Se a gente tem exatamente a mesma cicatriz. E aí foi quando eu tive essa experiência de encontrar com esse cara e tava de dia, eu lembro até hoje, ele foi fechar a janela. Eu falei, não, deixa a janela aberta. Não é que eu transei de luz acesa, minha filha, eu transei com o sol ensolarado na minha cara, me bronzeando. Porque o resgate da autoimagem ajuda nesse processo da liberdade sexual, né? Porque se fotografar, se ver no espelho. Você falou uma coisa interessante, a mulher pensar em sexo. O quanto você acha que isso influencia no prazer dela? Pensar em sexo? Alimentar as fantasias sexuais, ter pensamentos. Por quê? Muitas mulheres na hora do sexo estão pensando em coisas que não remetem à hora do sexo e que, na verdade, vai atrapalhar o prazer delas. Ou pensamento em problema de vida, tipo, a louça tem que lavar, tem que descongelar o frango. Ou pensamentos de obrigação, tipo, ruminação, a gente chama. Tipo, será que eu vou gozar dessa vez? Será que vai acontecer igual a outra vez? Ou será que ele tá gostando do meu corpo? O que será que ele tá achando? Se eu falar feio. Não, ele vai me trair. Isso. E esses tipos de pensamentos atrapalham o prazer dela. Então, a gente precisa treinar pensamentos e fantasias que ajudam ela a incrementar o prazer dela e chegar ao orgasmo. Que são focar nas sensações, o que ela tá sentindo na hora, né? Os toques que geram mais prazer nela na hora, né? O que toque que gera mais prazer nela, né? Que cheiro dá tesão nela, que coisas ela vê que dá mais prazer nela, né? Que gosto dá prazer nela e as fantasias sexuais. Então, nada impede de ela tá dando pro cara e tá pensando num policial gato, amarrando ela, prendendo ela, se é isso que excita a fantasia dela. Melhor do que pensar no frango descongelando. A não ser que pensar no frango descongelando excita ela, porque ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas você acha assim, eu percebo assim que o tabu para a mulher, ele vai não só na questão da prática sexual, do transar, por exemplo, casualmente, com a mesma facilidade que o homem transa, ainda tem isso, né, da mulher se sentir culpada de transar no primeiro encontro. Nossa, eu escuto isso demais, que a mulher que transa no primeiro encontro, o cara vai sumir, essas coisas assim. E também nessa questão dela ter vergonha de ter essa fantasia.
De assumir isso, de, por exemplo, o policial gato amarrando. Meu Deus, isso é muito vulgar, isso é muito ruim. Como que a gente pode fazer para as mulheres se darem mais chance de se testarem no sexo? Eu acho que isso tem a ver com o que a gente chama de complexo da... Peraí, esqueci o nome do complexo. Eu aprendi ele em inglês, mas é Mary Madonna Complex. Que é tipo, essa divisão da mulher que é pra casar e da mulher que é pra transar. Então, se eu transo no primeiro encontro, experiencio meus desejos sexuais e me solto na cama e vivo as minhas fantasias e gemo e fico de 4 e sinto gostoso, eu já não sou boa pra casar. Entendi. E a diferença da Madonna e da Maria. E a sociedade implanta na cabeça das mulheres, desde pequenas, que elas têm que ser boas para casar, que elas têm que ser bonitas para serem desejadas por um homem, e serem escolhidas por ele. E aí... Sempre na postura passiva. Isso. De esperar. Eu tô certo ou tô errado? Tá certo, tá certíssimo. Mulher... Não, e tem mais, né? A gente tá vivendo um movimento agora na internet de voltar no tempo, de voltar a ensinar a mulher que isso é ser uma mulher feminina de valor. E não é. A gente precisa falar sobre a feminilidade moderna, que é a mulher de hoje resgatando o seu feminino. E ela transa. Isso não tira dela a feminilidade. Só que nesse pensamento da Maria e Madonna, se ela transa e experiencia, aí ela é puta. E se ela é puta, ela já não é boa pra casar. Então ela precisa se fechar. E pra fechar. ser mãe. E aí isso aparece também quando a mulher vira mãe dentro de um casamento. Aí ela deixa de ser boa pro sexo. E muitas levam isso em consideração. Tipo, até a culpa, né? É a culpa. Agora eu sou mãe. Né? E aí, olha o quanto... Gente, é muito louco, porque eu sou mulher, né? Eu tenho essa pressão social. Eu fui criada no meio de 2 homens, então pra mim isso é mais fácil. Eu tenho 2 irmãos homens. Então, o sexo ele foi mais natural de ouvir por causa dos meus irmãos. Né, de conversar com os meus irmãos. A gente estava comentando que eu escrevia sobre sexo quando eu trabalhava em revista, e eu lembro que uma vez eu fiz uma matéria entrevistei um especialista e fui entrevistar pessoas, o que é o sexo oral dos sonhos, e fui entrevistar homens. Eu entrevistei 16 caras, dentre eles metade era gay e metade era hétero. E eu fui entrevistar, e desses 2 caras, 2 eram os meus irmãos. Imagina você chegar pro seu irmão e falar, como é que você gosta do sexo oral? O que você... Aí o meu irmão mais velho, mais envergonhado, falou, posso escrever? O meu irmão mais novo, arreganhado, já começou a falar que é gostoso quando a mulher faz com vontade, cara de safada, quando baba, blá, blá, blá. Então eu acho que isso me ajudou a romper um pouco esses tabus da mulher, de ter sido criada próxima a homens e ouvir sobre sexo, né? De ver meus irmãos com revista de mulher pelada. Então, isso me aproximou. Mas, ao mesmo tempo, eu escuto muito das milhares de alunas que, cara, sexo é mulheres que são bem resolvidas, mas que elas têm muita culpa. A gente precisa acabar com esse pensamento de que sexo diminui do valor de uma mulher. Porque, na verdade, o que define seu valor como uma mulher não é se você faz sexo ou deixa de fazer sexo, ou se você é casada ou solteira. É o seu caráter. É o seu caráter. Vocês precisam parar de externalizar. É isso que define o meu valor. E não tá no mundo externo, tá dentro de você, sabe? É Exatamente. Você que define o seu próprio valor. Só que a gente vive num mundo que tá cada vez o nosso valor dependendo de coisas externas. Quantos likes tem? Quantos matches no Tinder? É muita validação. E isso é só falta de amor próprio, né? Quantas calorias? Qual porcentagem de massa magra? Parem de olhar isso. Olhem quantos quilômetros pra me incentivar a treinar, porque é importante pra mim. Eu não olho quantas calorias eu queimo ou o meu percentual de massa magra. Eu olho quantos quilômetros eu caminhei hoje, quantos minutos eu treinei, porque é menos tóxico. É porque se você quantifica tudo, parece que você tá sempre atrasado. Parece que você tá sempre a menos, né? Até na questão do orgasmo, por exemplo, eu tenho uma aluna que uma vez falou pra mim que ela demora muito pra gozar. Mesmo que seja um orgasmo clitoriano. Eu demoro muito e ela se sente inferior por isso, porque às vezes o parceiro dela não consegue segurar e ela se sente inferior e ela finge. As mulheres ainda fingem muito? Muito. Não é pra fingir orgasmo, gente. Como porque que, primeiro que orgasmo não é uma obrigação. Você não precisa necessariamente gozar
E isso é um pensamento errado de que, pro sexo ser bom, você tem que gozar. Isso é um pensamento da grande massa. Tem muitas mulheres, a pesquisa da Rosemary Basson mostra isso, que tem muitas mulheres que fazem sexo com o marido, não gozam e mesmo assim estão satisfeitas sexualmente. Por quê? Elas se sentem íntimas, amadas, desejadas. É um momento que ela se sente toque, afeto, como se ela fosse um com o marido. Então ela não transa com ele só pra gozar. Ela transa pra se sentir íntima com ele e ela tá satisfeita. Então o que conta pra gente falar, olha, é a satisfação subjetiva dela e não ela ter, de fato, um orgasmo. Porque isso é uma coisa objetiva. Porque o orgasmo é um fenômeno psicofisiológico, né? Tem uma parte fisiológica dele que tá acontecendo aqui. Tem gente que goza e mesmo assim não tá satisfeita. E não tá satisfeita, exatamente. Então o que conta é a satisfação pessoal dela. A gente precisa olhar pra satisfação subjetiva. Não, gozei, dei 3 gozadas. Não, gente, mas... E aí não tem conexão nenhuma, né? Sai de lá mais vazio do que entrou. Exato. E aí é muito louco, porque essa história de fingir o orgasmo, eu acho que ela é histórica. Eu acho que ela é, assim, a mulher, ela se coloca nesse lugar ainda de ser obrigada a gozar para poder demonstrar para o homem que ele a satisfez. Né? Então eu percebo muito das falas das minhas alunas, de momentos da minha vida que eu já tive isso. Mas pode ser que ele satisfaça ela sem ela gozar. Então ela pode falar, estou cansada hoje, mas eu amei transar com você, eu me senti tão amada, me senti tão... Vamos dormir de conchinha? Gente, não é o orgasmo é apenas uma forma de sentir prazer. Não é a única. É isso que eu acho que a gente precisa desmistificar muito. Gente, por isso que eu tenho que deixar pra vocês aqui essa dica. Entra no aplicativo dele. Porque a gente precisa falar de sexo com mais naturalidade, se aproximar disso. E entender o quanto a mulher é responsável pelo seu prazer também, né? Eu vejo muito que a gente ainda deixa muito na mão do outro, que, de novo, é externar. E eu percebo quando eu escuto de alunas minhas que são mulheres adultas, principalmente dos 35+, que nunca se masturbaram, que nunca tiveram contato com um vibrador, ou que acham que isso é muito pejorativo. Como que você vê isso hoje? Qual a importância desse movimento? Bom, eu acho que o autoconhecimento, ele é muito importante para o prazer sexual. Claro, isso... óbvio, né? Agora, a gente precisa tomar cuidado de que, tipo, tá virando uma onda aí de que, você precisa experimentar todos os vibradores do mundo, você precisa se masturbar. E não, talvez ela não goste de se masturbar. Mas é diferente de que, tenho vontade e não experimentei porque sou travada, tenho vergonha, acho feio. Então, a gente precisa avaliar os pensamentos, né? Entendi. Então, por que você não se masturba? É porque você não tem vontade mesmo? Ou porque você não gosta? Não tem vontade. Por que você não tem vontade? É porque você ouviu muitas coisas negativas sobre isso? Então, começar a entender que não existe a mulher. Existem mulheres. E cada uma é cada uma. Então, cada uma tem uma sexualidade única e singular. Infelizmente, a gente não consegue abordar isso numa rede social. Sim. Porque na rede social, as pessoas são muito imediatistas e elas querem uma dica rápida. Porque se você não der essa dica rápida, ela vai lá e procura outro. Então, você tem que dar... aplica essa técnica que é uma... No aplicativo, a gente não trabalha assim. No aplicativo, é uma aula com um exercício que ela vai descobrir o próprio prazer dela. Então, Entendi. Por exemplo, uma coisa que a gente trabalha muito no aplicativo é o mindfulness, que é a atenção plena. Aplicada plena. O mindfulness é uma das vertentes das abordagens terapêuticas que tem mais evidência científica para a melhora da função sexual. Então, a gente trabalha muito isso delas prestarem atenção nas sensações. Entendi. E descobrirem qual sentido mais excita elas. Tipo, qual sensação mais excita ela? Tipo, vamos lá. O toque, o cheiro, o gosto. Cheiro. Tente pensar em cheiros que te excitam. Aí ela vai anotar. Cheiros que te broxam. Aí ela vai anotar. Toques. Que tipo de toque te excita?
Pra ela se conhecer. É porque quando a gente fala de masturbação, a pessoa já pensa só no ato de estimular o seu clitóris pra poder chegar no orgasmo. Então, realmente, a maioria das mulheres sentem muito prazer ao receber movimentos circulares no clitóris. Isso foi comprovado pelo projeto OMGS. Tem um site incrível que você pode aprender. Eu aprendi a tocar siririca sim, porque eu nunca... Né? Falei, não, eu sou sexólogo, trabalho com mulheres, tem que aprender. Uhum. É um site incrível que você entra, você começa a tocar siririca na tela. Na tela. E aí a mulher vai falando, ai, não, tá muito rápido, vai mais devagar. Isso vai mais... Olha que legal. E aí, essa pesquisa mostra que a maioria sente realmente prazer com movimentos circulares no clitóris. Mas isso não quer dizer que são todas. A maioria ainda não generaliza todo mundo. Então, a única que é capaz de falar, olha, é isso que me dá prazer, é a própria dona da periquita. E ela que tem que se tocar pra se experimentar. Isso. E o que eu achei muito legal que você falou sobre as sensações, porque eu acho que a mulher, a nossa representação neurológica é assim, né? O nosso acesso neural é assim. Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais sinestésico, tem gente que é mais auditivo. E pro sexo isso também funciona, porque são formas de você ativar o seu cérebro para aquele movimento, seja para você fazer uma comida, e por isso você vai estar com o seu olfato aguçado para entender os temperos. Né? Na época que eu falava de emagrecimento, muito sobre esse movimento do amor próprio e emagrecimento, eu também indicava muito mindfulness para essa questão de evitar compulsão alimentar. Sim. Né? São técnicas... É muito usado. Para você perceber o tom da comida, o gosto da comida, o cheiro da comida, e isso diminui a fúria, a intensidade, a impulsividade. E a gente não entende a importância da nossa mente para tudo, para se conhecer. Né? Eu tenho um curso que fala sobre energia feminina e a gente fala sobre autorretrato, a gente fala sobre fazer striptease sozinha, a gente fala para você comprar lingerie para você e não só para um parceiro. Você acha que esses estímulos visuais dela se sentir gostosa, indiferente do peso, da cor, da estria, da marca, faz diferença para ela na segurança na hora do sexo? Claro, fazer coisas com o corpo... dela, ao invés de ficar se comparando com o corpo alheio nas redes sociais, com certeza. É o tal do empoderamento que a gente fala, né? Sim. Me fala uma coisa agora para as casadas, que já estão lá, que já conseguiram seu marido maravilhoso, que já tem essa conexão. O que a gente pode sugerir como estratégia, dica, técnica, da forma que você acha que deve falar, como para não deixar o sexo cair na rotina? Porque a gente tem aquela noção da paixão nos primeiros meses, que é o vou transar o tempo inteiro, e aí depois virou amor. E aí, como que eu faço para não virar amiga? Desmecanizar o sexo. As pessoas, a gente vive numa sociedade da rapidinha. E eu acho que elas têm que ser adeptas da devagarinha. Uhum. Tipo, o slow sex. Eu amo slow sex. E é por isso que, tipo, eu sou muito fã de terapia tântrica, de massagem tântrica. Porque você vai sentindo as coisas. E parece que os casais, eles estão muito apressados. Ai, tem que trabalhar, tem que cuidar de filho, então vamos lá. Baixa a calça... cumprir um protocolo, né? É uma obrigação. Não, se for cumprir um protocolo, melhor nem transar. Sério. Porque vira... É isso que eu acho que faz cair na rotina. Vai perdendo a conexão, some, né? Uma coisa que a gente fala muito é programar a intimidade. Uhum. Mas não é programar sexo. Não é que, vou programar a intimidade, então virou obrigação, tem que dar o periquito pro marido. Não, você vai programar um horário. Vamos supor, toda quinta-noite, vocês sabem que vocês têm esse horário pra passar a dois. Uhum. Sem filhos, celular desligado. Vão fazer alguma programação juntos durante 4 horas e ver o que rola. Ver o que rola. Porque sexo não é só penetração. Sim. É carinho, é toque, é presença. Eu acho que no casamento é presença, né? Tomar um vinho, pode ser conversar. E aí, durante a semana, vocês vão criando expectativa para esse encontro. Dia. Olha, eu tô muito animado pra quinta-noite. Olha a calcinha que eu vou usar na quinta-noite. Os pequenos estímulos, né? Isso, você vai criando expectativa como se fosse se vocês estivessem namorando no início, sabe? Quando você namora Sim. e você não vê o seu namorado todo dia, vocês não moram juntos, aí vocês criam expectativa pro próximo encontro. Ai, tô com saudade, tô louca pra te ver na sexta.
vocês vão criar expectativas ao redor desse encontro. E aí, quando acontece, a conexão ela já está estabelecida porque exercitou a mente, né? E porque criou um ambiente mais suscetível para o surgimento do desejo. Maravilhoso. Porque o que resta nesses relacionamentos de longa duração é o desejo receptivo. A abação que separa esses dois desejos. O inato, que é muito forte no início do relacionamento. A mulher escuta as chaves, o marido chegando ou o namorado chegando, já a periquita já começa a bater palmas, já fica lubrificado. Mas depois... Depois já sabe o que vai acontecer todo dia, vai sempre deixando pra depois. Eu acho que as pessoas deixam de se dedicar. Mutuamente. E deixou de ser novidade também. E aí, se só sobrecarrega, ou só a mulher é responsável por esses encontros, por exemplo, ou só o homem, aí dá a falta de receptividade. Pode ser, por exemplo, essa quinta é a mulher que prepara tudo, na outra é o homem. Aí enjoaram de quinta, faz outro dia. Mas é um cuidado. É um cuidado. Aí, o que resta nos relacionamentos de longa duração é o desejo receptivo. E aí, você precisa criar um ambiente, preparar condições para que esse desejo surja. Porque ele não vai sair do nada. Não vai sair do nada, porque ele já tá mais costumeiro, né? E a pornografia? O quanto que ela pode atrapalhar? Eu tenho muitos relatos de mulheres que se sentem muito inferiorizadas quando percebem que o marido tem o hábito de consumir a pornografia diariamente. Vamos lá. E não mais a procuram. Primeira coisa. Eu não acho que pornografia é uma coisa errada. Número 1, não acho que é uma coisa negativa. Totalmente negativa ou totalmente ruim. Só queria deixar bem claro, porque tem muito profissional que trabalha com sexo que sabe que isso vai agradar seguidor. E aí defende essa bandeira. Defende essa bandeira de que pornografia é a causa dos males de todos os relacionamentos e todas as mazelas do ser humano. E não é. Não, pornografia sempre existiu. É claro que não nessa forma em vídeos. Mas se você for lá olhar os desenhos rupestres, lá no Egito Antigo, você vai ver desenhos pornográficos. Sempre existiu representações eróticas na arte. Seja em desenhos rupestres, vídeo, filme. Sempre existiu. E sempre vai existir. Sempre. Não adianta você fazer perfil e botar o terror e vender curso no FAP, o caralho, isso tudo não tem evidência científica. Então, pornografia, em sua essência, não é algo ruim. E você falar que isso é algo ruim é um pouco sexo negativo. Na minha cabeça, não tem nada ruim 2 pessoas transarem e venderem isso. Esse é o primeiro ponto. Sim. Segundo ponto, não existe vício em pornografia. O que existe dentro da ciência, que tem mais comprovação científica, é a teoria dos comportamentos sexuais compulsivos. Entendi. Que podem ser. E por que não existe vício em pornografia? Porque não conseguiram encontrar evidências científicas suficientes para incluir no DSM, como, por exemplo, a cocaína ou outras substâncias. Mas existem mais evidências para sustentar a teoria dos comportamentos sexuais compulsivos. Entendi. E aí você não inclui só a pornografia. Pode ser uso de aplicativos, de relacionamento. Você fica lá os excessos todos. Os excessos. Pode ser masturbação, pode ser... O próprio ato sexual em si, a pessoa não quer ter compulsivo. O compulsivo. Tipo, você geralmente não é por vontade de fazer sexo que você tá fazendo sexo. É uma impulsão. É o outro pensamento. E aí, se você tirar a pornografia dessa pessoa, ela vai levar a compulsão dela para outro lugar. E pode ser mais perigoso, né? Numa dessas ela descobre o vício efetivamente de outras coisas. Isso, pode ser comida, compras. Então, você precisa trabalhar a causa da impulsão. Ok? Então, eu queria deixar isso bem claro. Porque as pessoas na internet vão na onda do que agrada a maioria. E existe muito terrorismo em tudo. Em terrorismo. Então, é claro que tem pontos negativos na pornografia. Por exemplo, as pessoas que aparecem nos filmes pornô, a maioria são muito gostosos, muito gatos, se encaixam nesse modelo ideal do corpo. E a gente, Hellis Mortal, fica se comparando, né?
Mas, eu te pergunto, e nos filmes de Hollywood que a gente vai no cinema? É a É mesma coisa. Então, por que Só que não essa mostra crítica... o sexo propriamente dito. Por que que essa crítica é mais forte na pornografia? Entendi. Sexo negatividade. Então, a pessoa não pode assistir pornografia para se espelhar e ter como fonte de educação sexual. Ela tem que entender que é entretenimento. É entretenimento. E ponto. Que eu acho que é onde cega os relacionamentos, é nessa compulsão e nessa comparação pra mulher, que acha que o marido prefere... já é a insegurança da mulher. é. Então, o problema não é a pornografia, é a a insegurança insegurança dela. dela. Ela a insegurança com ela dela. É mesma. claro que ela não pode admitir, talvez se não seja no contrato do relacionamento deles, que ele assista pornografia. Mas uma outra coisa que eu encontro muito nos casais é que às vezes é mais fácil culpar a pornografia do que olhar Pra relação como um todo, né? como um todo. É. Porque as pessoas falam, é a pornografia que estragou o meu relacionamento, do que simplesmente dizer, olha, ele não tem mais desejo por mim. Porque acontece. Acontece. Em vários aspectos, né? E aí, por isso minha que filha, você vai ficar brigando por um cara que não tem mais desejo por você? Você já tá sofrendo. é só piorar. É só piorar. Encare o problema. Não fique colocando a pornografia ali como, é por causa disso. Ele perdeu o desejo por mim por causa da pornografia. Não, relacionamentos acabam. É terceirizar, e aí, né? se você tá se sentindo insegura, você não vai se sentir insegura só por causa da pornografia. Você vai se sentir insegura se você vê uma mulher bonita na rua. Na rua, no Instagram, na novela das 8. Então, trabalhe a sua segurança, a sua autoconfiança. Exatamente. Porque aí você vai ficar, Não, e é muito louco. De novo, a gente volta pro que você falou lá atrás, né? De sempre buscar fora, né? E, na verdade, a validação, ela é interna. E outra coisa muito importante, porque acontece isso. As pessoas começam um relacionamento, porque tem muito essa pressão de que você tem que entrar num relacionamento, e não conversam entre si o que é fidelidade pra você. Sim, não fazem combinados. Não fazem combinados. Começa uma relação com as vozes da cabeça dela. De repente, pra ele, assistir um pornozão não é nada demais. Não é nada demais. Mas pra ela é uma grande traição. Acaba o relacionamento. Mas vocês não conversaram sobre isso. Como é que você começa um relacionamento sem conversar sobre isso? É a mesma coisa quando você vai sobre dinheiro, sobre religiosidade, sobre comportamento, sobre traição, lealdade. A gente vai muito na onda da paixão, no é ele que eu quero, não quero saber e vice-versa. E aí a paixão dá uma baixada, né? Tem um vídeo no meu YouTube que eu ensinei a fazer esse exercício de o que é fidelidade pra você, o que é traição. Uhum. E aí tem vários pontinhos que ela fala, sair com um amigo sem me avisar. Isso é traição pra você? Não é. Numa escala de 0 a 10. Sim. É um exercício pra você fazer antes de começar o relacionamento. Mas você sabe por que eu acho que as pessoas não fazem isso? Porque ainda se vende o relacionamento amoroso como um ponto só de amor. E depois que ele acaba, você descobre que só amor não é suficiente. E a comunicação, ela é a base. Ela é a base do relacionamento saudável. E esses combinados, eles vêm da comunicação. A gente tá se conhecendo. Eu preciso mostrar pra você o que é importante pra mim, e vice-versa. Inclusive na cama, uma coisa que eu escuto muito é que as mulheres, elas não se conhecem ao ponto de saber o que elas gostam e o que elas não gostam. E por isso, muitas vezes, a experiência sexual chega a ser traumática. Vou dar um exercício pra isso. Eu até ensinei no meu aplicativo. Vocês vão lembrar... Anota aí. Tô dando aula de graça. Anota. Vocês vão lembrar das 3 piores experiências sexuais da vida. Excluindo experiências de abuso. Uhum. Tá? Experiências traumáticas, que incluem estupro. Isso a gente não inclui. Mas sexo ruim. Que quando você a transa não foi boa. Falou, esse sexo é nota 0, Deus me livre. Tá? Pode ter sido sexo com a mesma pessoa, com várias pessoas. As 3 piores transas da sua vida. E descreve pra mim essa transa, o que aconteceu, o que rolou, o que tinha tá? Que fez ela ser uma das suas piores, né? Não, você vai descrever essa transa. Isso, essa é a primeira etapa. Daí, depois que você escrever isso, você vai escrever as 3 melhores transas que você teve na sua vida. Da mesma forma, o que aconteceu, com quem foi, o lugar, tudo. Quanto mais detalhe você dá, melhor.
Aí depois você vai analisar as 3 piores. Aí você vai fazer isso que você falou. O que tem de comum entre essas 3 que foram as piores transas? Porque provavelmente o que tem de comum é uma coisa que te brocha, uma coisa que tira a sua excitação. O que tem de comum entre as 3 que foram as melhores? Exatamente, é aquilo que te inspira. Te excita, que você gosta. Isso eu peguei na Emily Nagoski. Revolução do Prazer Feminino, eu acho o nome do livro. Não, e é muito louco como isso é autoconhecimento sexual, e a gente não para pra pensar nisso, né? Não para. Óbvio que quando você fala aí, vem na mente, né? Porque as transas ruins são a gente lembra. Por exemplo, pra mim, é muito importante um bom beijo. Sem beijar na boca, eu nem... Gemido, barulhos. Pra mim. E também é muito importante preliminares. Toque. Aí os caras vai logo querendo... Ultimamente, eu tô gozando mais em sessões de massagem tântrica do que em sexo. Porque eu tô ficando tão estressado no sexo, porque os caras, tudo que é apressado, aí eu já falo... Deixa que eu não quero me estressar. Mas é uma construção mesmo. Eu percebo assim que hoje em dia essa questão... Eu olho por mim, né? Aí eu posso falar por mim, não pelas minhas alunas, que pra mim o que mais importa é a sensação da conexão, mesmo que não seja o amor da minha vida, né? Do beijo, o beijo ele é uma fonte de conexão. Do demonstrar. Afeto. Por isso que eu acho que o falar, o demonstrar, quando você vai ficar com uma pessoa muda, dá um desespero, porque você não sabe o que a pessoa tá sentindo, ela não fala nada, não evidencia nada. Né? Eu acho que isso que faz a gente trocar a conexão pra poder ir se entregando. Mas nada mais do que autoconhecimento. Falar sobre sexo ainda é autoconhecimento, né? Mahmoud, conta pra mim, pra gente finalizar, o que você falaria pra essas mulheres de hoje em dia que ainda tem vergonha de assinar um aplicativo, que ainda tem vergonha de falar sobre sexo com as amigas, para que elas consigam se libertar, mesmo que aos poucos. Se elas escutarem esse podcast de hoje, manda pras amigas, manda pra sua mãe. Uma vez eu dei de presente de aniversário pra minha mãe um vibrador. Eu acho que a gente precisa descobrir a si mesma, entender a si mesma. Dei pras minhas alunas, e uma aluna minha, uma senhora muito querida, falou: é só você mesmo pra me fazer ter coragem, tal. E depois de uns meses ela me mandou uma mensagem agradecendo, que se libertou. O que a gente pode fazer por essas mulheres? Tem muita mulher que tá presa nessa sensação da culpa religiosa, da ausência do tesão. E tesão é vida, né? Tesão é vida. Sexo é o único entretenimento gratuito que a gente tem, é um presente, sabe? E a vida tão curta. Eu lembro de uma senhora que eu atendi antes de parar de atender, né? Que ela tinha 65 anos e ela nunca tinha gozado. E ela conseguiu. Olha que demais. Então nunca é tarde pra você se libertar. Só basta estar viva e ter disposição. Eu acho que a disposição ela é importante. Do tipo, essa senhora, ela foi até você, ela procurou ajuda. Eu acho que o tabu quebra quando você começa a procurar sobre isso. Eu tenho algumas alunas que são mulheres já mais velhas e que são virgens. E eu vejo que para elas, como já elas sentem que passou o tempo, né? Elas não conseguem nem falar sobre isso. E aí eu sempre indico o seu Instagram para elas verem, de um tom até lúdico, para começar a falar sobre sexo, para poder pensar sobre sexo, para voltar a ter desejo. Eu tenho uma aluna de 50 e poucos anos que nunca teve relação sexual. Então ela colocou isso na gaveta de um jeito que ela perde o viço, né? Porque não tem um parceiro para transar efetivamente, mas eu posso me conhecer, né? Mas já é um lugar tão de dor para ela por não ter A gente feito. não precisa de um parceiro para ter prazer. Pra né? ter prazer. Eu acho que é isso que a gente tem que desmistificar, né? Então, aí eu vou deixar a minha dica para vocês. Procurem os conteúdos dele. Eu sei que a gente fala muito na internet, tem muita gente que fala sobre isso, mas aí eu vou pro lado da comunicadora mesmo e te dou uma dica. Se instrua antes de sair consumindo pessoas, Sim. porque tem muita gente falando muita besteira na internet. De todos os tipos, de todas as áreas. Esse é mais um motivo que eu tô fazendo esse movimento de que talvez ali tem muita coisa. Que tal criar o meu espaço com poucas pessoas que eu possa ajudar mais? Porque eu acho que é tanta informação que polui demais e aí você mais confunde a pessoa do que ajuda. Então,
procurem a pessoa, acompanha por um tempo. Eu, quando chamei o Mahmoud pra vir aqui, eu falei pra ele, eu acompanho de verdade, eu realmente já comprei e-book, realmente já fiz o espremedor Agora de laranja, eu vou ler o seu né? livro. Agora eu trouxe meu livro pra ele, pra você ler. Se você quiser Só que eu não indicar leio para como suas as outras alunas. pessoas, né? Eu vou lendo, aí eu pulo, aí eu leio Não, mas aqui. ele dá pra ler assim, ele é um Ótimo. livro que dá pra ler. Aí, essas coisas de teste eu gosto de fazer. Aí, provavelmente, vai ser a primeira que Pode, depois você me conta o que você achou, indica para suas alunas que precisam aprender essa questão do amor próprio, porque eu acho que é isso, a gente precisa se unir para que as mulheres percebam a importância do nosso prazer, do nosso amor. Mahmoud, obrigada. Obrigado. Amei viu? te receber. Valeu, muito obrigado. Amei Espero te que esse conhecer. podcast chegue para muita gente, porque a gente precisa falar sobre sexo com a mesma naturalidade que a gente fala sobre traição, por exemplo. Meus amores, semana que vem tem mais. Eu deixo vocês aqui para vocês acompanharem os outros episódios e também para seguirem o Mahmoud no Instagram, que eu vou deixar aqui nos nossos comentários o Instagram dele, para você ir lá pegar para pegar o podcast, o livro, o e-book, o aplicativo. E na semana que vem tem mais. Um grande beijo para você e até lá.